Olá, sexto ano, boa tarde. Estamos juntos para mais uma aula de ciências comigo, professora Sádva, referente ao nosso dia 20 de julho. O assunto da nossa aula de hoje é sobre o tratamento e a distribuição, turma, de água. E o objetivo da nossa aula de hoje é de conhecer as etapas de tratamento e a distribuição de água, ok? Então, eu trouxe aqui para vocês, apresentando tratamento e distribuição de água. Para você, o que é água potável? Claro que a água potável, né, é a água que pode ser consumida por nós seres humanos sem prejudicar a nossa saúde, pois a água potável ela não contém micro-organismos que são causadores de doenças, né? E a próxima pergunta diz o seguinte aqui, ó. Qual é o caminho percorrido pela água desde sua captação até chegar à sua residência? No caso aí, né? Então, nós podemos perceber que a água, né, quando captada, ela passa pela chamada estação de tratamento, ok? E será distribuída à população por meio de tubulações. A água utilizada, turma, pelo ser humano para o consumo, higiene pessoal, alimentação, por exemplo, ela deve ser potável, deve ser livre de todo e qualquer tipo de micro-organismos que possam prejudicar a saúde das pessoas, para evitar determinados tipos de doença. E para se tornar potável, a água captada de fontes como os rios, lagos, poços, deve passar por uma estação de tratamento, como eu falei anteriormente, que é o chamado ETA, né, que torna a água apropriada ao consumo humano, ok? Então, vamos verificar as etapas pelas quais a água passa até chegar às nossas residências. Eu trago aqui para vocês essa imagem, que é a estação de tratamento de água, chamada ETA, certo? Primeiro vai iniciar, olha aqui, ó, com a captação. A água que vem do lago ou do rio. Então, é feita por meio de bombas, certo? Que sugam a água dessas fontes. Então, a água captada passa por grades, né, peneiras, que impedem a entrada de resíduos sólidos, no caso aí, né, nas tubulações. Em seguida, a água é enviada para as estações de tratamento por meio de grandes tubulações, no caso aí, certo? Que transportam, né, essa água até longas distâncias. Então, essas tubulações, elas são conhecidas como adutoras. Seguindo adiante, nós temos aqui a incorporação de produtos químicos. Então, ao chegar na estação de tratamento, a água é armazenada em tanques enormes, nos quais recebem diversos produtos químicos. E que produtos químicos são esses? Para início de conversa, é adicionado o cloro, porque auxilia na remoção de matéria orgânica e metais da água. Então, além do cloro, nessa etapa, são adicionados outros produtos também, que facilitam a etapa seguinte. Então, nós temos a floculação. No caso aí, a água ela é transferida, né, para o tanque seguinte, no qual é agitada lentamente. Com essa agitação, as partículas de sujeira, elas vão se unindo, se agregando, formando espécies de flocos. Esses flocos, eles ficam cada vez bem maiores. E nós temos o tanque da decantação. Então, no tanque da decantação, certo? A água,
proveniente dos tanques de floculação permanece em repouso, no caso, permitindo a depositação dos flocos de resíduos no fundo desse tanque, certo? No fundo desse reservatório. Então, a água livre dos flocos é encaminhada para o tanque da etapa seguinte. E os resíduos depositados, no caso aí, eles são removidos periodicamente. Depois, eu tenho um próximo tanque. Esse quinto tanque, eu posso chamar ele de filtração. Então, filtração por quê? Porque após passar pela etapa de decantação, a água ela é filtrada no tanque de filtração. Nele existem materiais porosos, como a areia, certo? O cascalho, o carvão, que retém as impurezas presentes na água e que não foram removidas dos tanques anteriores. O próximo tanque é o tanque de desinfecção, né? E fluoretação. Esse tanque aí, ele serve para poder eliminar os seres vivos que são causadores de doenças, os micro-organismos. É adicionado o cloro, que é um produto que auxilia na desinfecção da água. Então, nessa etapa também, turma, é adicionado o flúor, que auxilia a reduzir a ocorrência de cáries dentárias, né, na população, ok? Então, aí, eu também tenho um próximo tanque, que é o chamado reservatório. Então, depois de passar por todas as etapas anteriores, todos os tanques anteriores, onde cada um tem a sua função específica, a água ela chega aos reservatórios adequado, né, ao consumo humano, ou seja, potável, e ela fica armazenada e depois é distribuída à população por meio, no caso aí, das redes de distribuição. Então, assim, em algumas residências, né, a água que nós costumamos usufruir são provenientes das estações de tratamento, certo? Que fica armazenada em caixas d'água, geralmente instaladas na parte superior, né, das casas. Né? Então, essas caixas, elas garantem o abastecimento em casos de interrupção, né, no fornecimento de água potável, ok? Eu vou já apresentar para vocês o hipoclorito de sódio, qual é a função dele, certo? Mas eu vou continuar aqui falando sobre a água nas residências. Então, até chegar às residências, a água, né, que é um recurso natural, proveniente da etapa da estação de tratamento da água, que é o chamado ETA, certo? No caso aí, pode adquirir impurezas ao longo das tubulações, que com o passar do tempo elas vão se desgastando, né? O que compromete bastante a qualidade dessa água. Então, por isso é necessário fazer o tratamento doméstico da água que chega às residências antes de consumi-la, certo? Então, esse tipo de tratamento envolve processos simples, como filtração, como fervura, adicionar soluções, né, como o hipoclorito de sódio, por isso que eu coloquei a imagem dele aqui para vocês, ok? Ele é importantíssimo com relação a desinfetar a água, né? E o que é esse hipoclorito de sódio, professora? Algum aluno poderia perguntar. Na farmácia municipal de Cascavel, do nosso município,
né? Geralmente lá eles fazem a distribuição desse hipoclorito de sódio. Então ele é conhecido popularmente, tá certo? Como água sanitária, né? Então o hipoclorito de sódio, ele pode ser comprado em mercados, um sacolão, as farmácias, né? Como eu falei anteriormente, a farmácia municipal acaba até fazendo a doação para as famílias carentes, né? Para que possa favorecer na higienização dos alimentos. E para que serve, né, esse hipoclorito de sódio, certo? Ele serve para limpar superfícies, clarear roupas, certo? Também fazer a lavagem de verduras, de legumes, de frutas, purificar a água para o consumo humano, reduzindo assim as chances de contaminação de parasitas, né, como bactérias, protozoários, que podem causar determinados tipos de doenças, como diarreia, hepatite A, cólera, certo? E vou apresentar para vocês também aqui as cisternas, ok? Então, a água das chuvas, né, ela pode ser captada para o consumo humano. E no Brasil, ocorre em locais onde temos períodos longos de seca, como em algumas áreas no Nordeste, né, na nossa região. Então, nessas regiões, é bastante comum encontrarmos cisternas. E o que são cisternas? São espécies de reservatório. Esses reservatórios permitem a captação e o armazenamento de água da chuva. A água ela é recolhida, certo, nos telhados e armazenadas nas cisternas para serem tratada e depois consumida. Então, esses reservatórios devem ser tampados para evitar não só a evaporação do mesmo, mas também para evitar que determinados tipos de inseto possam se alojar ali, para não haver a contaminação, né? E passa por um tratamento doméstico, usando até hipoclorito de sódio também, para depois essa água ela ser consumida, certo? Pela comunidade. Então, turma, eu deixo aqui para vocês realizarem a experiência da página 232 e da página 233. Vocês irão realizar, certo? As 4 etapas de experiência que retrata a questão dos estados físicos, né, da água, as mudanças de estado físico da água, e vocês irão registrar no caderno de ciências de vocês, certo? As perguntas lá da página 233, ok? O que vocês observaram a respeito de cada etapa, tá bom, turma? Então, coloquem em prática e, no mais, estaremos juntos na quinta-feira no nosso plantão à tarde. Então, deixo aqui registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádiva, turma, e até o nosso próximo encontro, ok?